Meu nome é Elder, tenho 37 anos, sou casado, muito bem casado, tenho 3 lindos filhos. Eu nasci em 26 de novembro de 1984, no povoado de Central, chamado Vereda. Central é a cidade, fica ali entre Irecê e Xique-Xique. Desde pequeno, os meus pais sempre me levavam para a igreja. Eu cresci ouvindo de Jesus. No ventre da minha mãe eu já era presbiteriano. Como muito se diz, aqueles que nasceram no berço evangélico, eu nasci presbiteriano, não no berço evangélico, mas no ventre da minha mãe, né? E assim eu fui crescendo e aprendendo mais de Cristo. Depois nós nos mudamos dali, de Vereda, Central Bahia, para Taguatinga, DF, no Distrito Federal. E nós congregamos a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga por muitos anos. Depois, nós fomos morar em Águas Lindas, no Goiás. Meu pai comprou um lote, construiu uma casa ali. E assim nós fomos morar lá. E na frente da nossa casa tinha uma igreja, a Assembleia de Deus. E os irmãos de lá nos fizeram um convite e nós passamos a congregar com os irmãos daquela igreja, Assembleia de Deus, irmãos ali que nos abraçaram, os irmãos que nos acolheram. Nós agradecemos muito ali pelos aqueles irmãos ter nos acolhido. E assim nós ficamos um ano congregando com aqueles irmãos. Porque lá no Jardim Brasília, que é a principal de Águas Lindas, estava construindo a igreja presbiteriana. E quando terminaram de construir, nós passamos a morar lá na casa da igreja. Meu pai tomava de conta da igreja e minha mãe era zeladora. E nós ajudávamos minha mãe a limpar a igreja. A gente não queria não, a gente só queria saber de brincadeira. Tinha tarefa, tinha que fazer. E nesses momentos, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos durante a vida. Desde lá do povoado de Vereda, quando nós congregava a igreja ali do Gavião, a igreja presbiteriana do Gavião, a igrejinha tão amada, tão querida. Desde lá a gente foi aprendendo de Cristo e agora em Águas Lindas nós ia colocar em prática. E assim com futebol, eu e meu irmão gostávamos muito de futebol, nós marcava jogo, pegava aquele lote vaga ali, colocava os golzinhos a jogar, né? Todo mundo sabe aí que quando jogar, aí eu vou deixar para vocês aí, o Neymar eu acho que fica longe. O Neymar não chega nem aos pés do que eu jogava, não é verdade? Quem tá vendo esse vídeo aí, que deixa nos comentários essa colocação aí. Hoje eu sou um perna de pau, sem nem chutar uma bola direito. Mas através do futebol, muitas crianças se reuniam, muitos adolescentes. E o que nós fizemos? Vamos para a igreja, vamos conosco. E alguns daquelas pessoas, daquelas crianças, foram para a igreja e estão lá até hoje. Agora já são as criançonas do meu tamanho, né? Já estão com famílias. A igreja cresceu, hoje ela não é mais congregação, agora é uma igreja formada. Louvado seja Deus, fizemos parte dessa amada igreja ali no Jardim Brasília. Mas foi ali, meus queridos, que aos 17 anos de idade, por meio, se não me engano, 2003, depois da Copa 2002, 2003 por aí, eu conheci o mundo. Eu não falo de conhecer o mundo, a gente sabe, conhece o mundo, mas de participar do mundo como? Através de um gole, de um copo de vinho. Quando eu bebi, eu queria mais. Planejamos com os amigos de comprar 5 litros de vinho, aqueles garrafão, e champanhe, para não sei se era o Natal ou era Ano Novo. E nós bebemos, os colegas meus tinham controle, eu não, eu arrochei. Naquele dia eu fiquei totalmente fora de mim. E tudo que eu fazia, eles davam risadas. Nós subimos ali no Jardim Brasília, aquela avenida, até a Escola Maria do Carmo. E ele sorria das graças que eu fazia. E eu achava o máximo, e eu me alegrava. Eu falei, nossa, isso é bom demais. Eu achei um osso, não sei se as pessoas lembram aí, os colegas lembram. Eu achei um osso no meio da estrada e saía arrastando esse osso e jogando para cima e para baixo. E os meninos riam. Cheguei na casa de um colega meu, meti a testa na garagem ali, tinha um cone. Eu meti a testa de propósito, para fazer eles rir. Caí para trás, dessa vez não foi de propósito não. Eu ia fazer de propósito, mas como estava tonto, aconteceu de verdade. Bati a testa, até hoje esses colegas meus, eles lembram.
caí para trás. Então, para mim foi uma alegria tremenda. Dormir ali na casa dos colegas, não podia ir para casa daquela forma, né? Como é que eu ia chegar na casa dos meus pais tonto? Então, meu irmão, mas os colegas meus teve a ideia, deixa eles dormir aí, eu vou conversar com meus pais. Sei que no outro dia eu voltei para lá e eles perguntaram o que aconteceu. E eu falei, nada não, ressaca, sabe, tomando água gelada toda hora e alegre. É muito bom. E já pensando na próxima, quando vai ser a próxima, aí já o vinho não fazia tanto efeito mais, eu passei a beber a cachaça, tomando a cachaça, bebendo cerveja, e assim vai indo os dias, eu ficava tonto, alegre, era o máximo. Aprendi a tragar, me ofereceram cigarro, aprendi a tragar. E quando eu aprendi a tragar, eu fui dormir nesse mesmo dia e pensando, amanhã eu vou fumar um cigarro. Não, eu vou fumar 2. Eu vou fumar 3. Um de manhã, um de tarde e um à noite. Eu vou comprar uma carteira. E a partir do outro dia, eu travei uma batalha grande para largar o cigarro. Porque o cigarro tomou conta de mim. Eu não tinha o controle, eu fumava mesmo. Agora eu estava na bebida, estava no cigarro, me ofereceram a droga, eu falava não quero. Eu tinha opinião. Enquanto eu falava que não queria, acabou. Mas um dia eu falei, hoje eu quero experimentar isso aí. Aí experimentei a maconha, me ofereceram pó, cocaína. E eu não quis, eu tive opinião. Eu poderia facilmente largar tudo aquilo e dizer, eu não quero mais saber sobre isso. Não quero mais usar isso. Me oferecia o pó, chegava com uma carreirinha de pó nas festas e eu rejeitava. E eu passei a frequentar quase todas as festas que tinha. Havia briga, eu saía de madrugada e ia confusão, nós corríamos para um canto, para o outro. Às vezes eram os amigos nossos que estavam envolvidos nas brigas, nós chegávamos perto e eu era um medroso. Eu temia pela minha vida, porque o Espírito Santo que habita na vida daqueles que são eleitos, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, jamais o abandona. Eu dei as costas para Jesus, eu abandonei a fé. Eu abandonei os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu larguei a igreja. Eu fui para o mundo. E agora nas festas eu temia pela morte, porque eu sabia. Porque se eu morresse, eu estava perdido, pois ainda não conhecia verdadeiramente a Escritura. Eu ia na igreja, aprendi as histórias bíblicas, mas não tive verdadeiramente uma intimidade com Deus. Você pode estar na igreja, mas nunca teve intimidade com Deus. Você vai sentir no seu coração. É hora de começar a sentir algo pulsar dentro de você. Não frequentar uma igreja. Frequentar a igreja é fácil. Até os 17 anos eu sempre frequentei. Eu participava de evangelismo. Eu participava de peças teatrais. Eu fazia de tudo na igreja. Era máximo. Mas isso não era verdadeiramente para Deus. Era para mim. Levava os amigos ali. Por quê? Porque mandava. Diz, vamos trazer o pessoal para a igreja. Então era isso, o foco era esse. Não no nosso Deus. Não porque é missão nossa no ID de Cristo. Mas eu estava ali nas festas. E o Espírito Santo incomodava. Eu tinha medo mesmo, irmão. Os colegas meus sabem o quanto eu temia. Eu era um medroso. Acontecia qualquer coisa, eu estava gelado. Eu só andava gelado. Então nas festas ali era bebedeira, era droga. Uma vez no Fiat 147 entrou não sei quantas pessoas dentro, o colega meu dirigindo, e todo mundo bêbado lá dentro, e tinha droga lá dentro, e nós passamos por uma viatura e todo mundo se abaixou, mas como é que se abaixa no Fiat 147 cheio de gente? Ou seja, eu fico lembrando hoje o quanto Deus foi misericordioso comigo e com os meus amigos. Mas estávamos nas festas, íamos a pé, voltávamos a pé. Às vezes eu ia de bicicleta. Nos shows de rap, eu gosto muito de rap. No show de rap, estava a gente tudo lá. E rolava de tudo nesse show. Acontecia grandes coisas. Quantas das vezes fecharam as ruas em briga. Colegas meus envolvidos em briga e eu tentando separar, ajudar, porque eu nunca fui disso. Viatura chegava e metia o couro. Tantas coisas eu vi acontecer. Eu vi irmãos nossos da igreja também indo pelo mesmo caminho, sendo incentivados para o mesmo caminho. Graças a Deus retornaram para Cristo.
Mas foi assim que começou ali no Jardim Brasília. Eu despenquei da fé. Eu abandonei a vida cristã e fui para o mundo. Eu desgostei os meus pais. Eu não sei como é que meus pais se sentiam. Eu não sei como é que estava o coração dos meus pais. Quando chegava a noite, ele tinha que trancar a porta, trancar o portão da igreja. E ver que um filho dele está faltando ali. E não sabia se o filho ia voltar vivo ou chegar uma notícia. Porque nós sabemos como é que é o mundo hoje. Você pode dizer que está alegre no mundo, nas festas, fazendo o que você quiser. Você sabe por quê? O mundo é assim. O mundo é um braços abertos. A porta é larga. O mundo está dizendo para você: venha do jeito que você está, do jeito que você é. E você fica dessa forma. Da forma que você se sentir bem é o que você vai ser. Enquanto para Deus você vai ter que abandonar o mundo, você vai ter que rejeitar você mesmo. E você vai ter que dizer sim para Jesus. É onde muitos sentem dificuldade, é onde a carne quer falar mais alto. E o mundo está de portas abertas para tudo e qualquer coisas ilícitas. E eu estava lá nas festas. E eu estava lá com os amigos, correndo perigo. Hoje, quantos amigos meus já não estão mais vivos? Quantas das vezes eu fico aqui em casa pensando em como era na adolescência ali, com aqueles colegas meus, e muitos já não estão mais lá. Dói o meu coração, um amigo meu que eu sempre ia na casa dele, e ele teve uma morte terrível. E quando lá na Bahia eu estava, eu fiquei sabendo da morte dele, meu coração despedaçou. E o Espírito Santo falava comigo: olha o que está acontecendo. Eu perdi não um amigo, mas um irmão. Uma pessoa que andava comigo para a igreja. Uma pessoa que eu conheci na igreja. Uma família que continua sendo bênção. E eu peço a Deus para dar força para essa família. E aquele meu amigo foi morto de uma forma brutal. E minha irmã, a Vanderlei, ela me disse que nas reuniões da SAF, nas reuniões nas casas, minha mãe e a mãe desse meu amigo sempre pediu oração pelos seus filhos que estavam perdidos. Elas choravam. Enquanto você diz: eu não estou nem aí. Enquanto você sorria pelas madrugadas. A mãe de joelhos dobrados. Há pessoas da igreja, irmãos em Cristo que te amam, que estão lá dobrando o joelho por você, chorando por você, pedindo misericórdia àquele que pode fazer algo. E nós lá nessas festas, nos alegrando, bebendo, usando drogas, voltava para casa como se nada tivesse acontecendo. É um novo dia, iria nascer. E aí, quando eu estava mais perdido ainda, minha avó e minha mãe, meu pai conversaram ali. Até hoje eu não perguntei como é que foi que eles conversaram. Eu só sei que passaram o telefone para mim. E eu passava muitas noites ali com o meu amigo Bebeto, na porta da casa dele, vendo tudo que acontecia na rua. Eu estou orando por você, Bebeto, colocando a sua vida diante de Deus, sua família. Deus abençoe. Mas nós ficava ali, ele deve lembrar, na porta da casa dele, quantas das vezes passava gente. Nós, se quisesse fazer uma maldade conosco, estava facinho. Às vezes nós dormia ali, no cantinho, na beirada do portão da casa dele. Era triste a vida que eu levava. Mas esse telefonema da minha avó, quando eu atendo, minha avó disse: olha, eu quero que você venha para cá. Você quer vir para cá? Mas você vai vir como está. Mas aquilo que você está usando, você deixa aí. Que você não venha para cá para usar essas coisas. E era uma oportunidade para me mudar, sabe por quê? Porque eu tinha passado um mês de férias lá na Bahia e eu tive contato somente com meus primos, os irmãos da igreja. E eu estava indo para a igreja e eu decidi que eu ia largar os vícios. Porque lá na Bahia eu me senti forte. Porque lá eu estava do lado de pessoas que buscavam a Deus. Não tinha um incentivo para buscar outras coisas. E passei aquele mês sem usar nada. Eu voltei para Águas Lindas, para ali para o Jardim Brasília. E quando eu voltei para o Jardim Brasília, eu disse: eu não vou usar nada.
E as pessoas dizendo, ah, você mudou nada, rapaz. Daqui uns dias você tá voltando tudo de novo. Eu não, vou para a igreja. Passei para a igreja. Estava eu lá arrependido. Meus pais se alegraram. Um tempo depois, eu caí e estava no mundo. Eu não tinha força mais para reagir, meus queridos. E quando a minha avó me liga e me fala essas palavras, é um incentivo à mudança, à transformação. Porque quem está nessa vida, tudo que vem para ajudar, a gente quer abraçar. É uma oportunidade de mudança. Pois a alegria dessas drogas, das bebidas, é passageira. Vai passar o efeito e você vai querer mais e mais e nunca vai ter um fim. Você passa a ser dominado por tudo isso e agora você não consegue mais sair. Então eu falei com meus pais, eu vou. Eu estava partindo para a Bahia, para uma mudança, para mudar de vida. E quando eu chego ali na Bahia, eu chego restaurado, eu chego com um ano renovado, eu chego com uma força tremenda para mudar. Só que a distância da casa da minha avó lá na igreja é muito longa, é grande. E muitas das vezes nós nos esforçamos para ir na casa do Senhor. Mais perto de casa havia os aniversários, e quando havia aniversário me chamava, e o incentivo que eu tinha era de beber. A maioria das festas lá, mesmo que seja de criança, de qualquer pessoa, e até mesmo quando alguém morria, meus queridos. Sempre as pessoas ali, havia grupinhos com bebidas, alegrias passageiras. Enquanto outras de um lado choravam, outras estavam ali sorrindo e bebendo. E essa virou minha realidade. Eu fui para mudar, eu fiquei pior ainda do que eu estava lá em Águas Lindas. Nesse dia que eu fui para essa festa, eu bebi, cheguei em casa tonto, minha avó não percebeu, eu acordei pela manhã. Depois comecei a ir nos povoados perto. E assim fui indo, e todo lugar que eu chegava tinha bebida, todo momento. Teve uma época, cara, lá na Bahia, que eu fiquei 3 meses. Todos esses 3 meses, todos os dias da semana, eu bebia e bebia para ficar tonto. Eu bebi tanto esses 3 meses, que eu emagreci de uma forma que eu não comia. E virava a noite, muitas das vezes, bebendo, agonizando. Quando voltava para casa, voltava com vazio, voltava sempre de madrugada, sozinho, eu e Deus. Eu falava que eu tinha uma companheira, quando aparecia era a lua. Eu andava olhando para a lua porque no caminho não tinha ninguém. Passavam carros por mim que poderiam fazer uma maldade. Eu me afundei nas drogas, eu me afundei no álcool, eu me afundei no cigarro, era todo o tempo fazendo cigarro ali, bolando cigarro. Era todos os dias bebia. Eu não sei como é que estava o coração da minha avó, creio que apreensivo, creio que esperando uma notícia triste. Meus pais lá em Águas Lindas, talvez eles pudessem receber uma notícia, seu filho. Imagina o coração de pessoas que te amam. Imagine como andam essas pessoas que esperam uma mudança, mas que ao mesmo tempo, ao tocar o telefone, vai apreensiva para atender. Para não ouvir uma notícia contrária. Mas os pensamentos não deixam pensar em outra coisa a não ser o seu filho. E lá estava eu na Bahia, perdido, andando pelas madrugadas. Alguém me chamava de manhã lá em casa, na casa da minha avó. Minha avó dizia, ele só vem meia-noite. Só aparece aqui meia-noite. Ou seja, apelidaram de meia-noite lá na Bahia. E pegou esse apelido de uma forma que eu fiquei conhecido em todo lugar do povoado e em Central, na cidade. Todo mundo que passava por mim me chamava de meia-noite e muitas vezes eu nem conhecia, nem sabia quem era. E esse apelido pegou e era realmente isso. As madrugadas eu estava com os amigos bebendo. Quantas das vezes nós ia lá pro córrego e assim nós matava galinha. Às vezes eu pegava até galinha lá que minha avó criava. Galinha que estava com um pintinho, uma vez eu peguei, contei para minha avó, chorando, quase chorando. Falei para ela. Levei lá e fiz a alegria da galera e nós bebendo. O colega meu com o violão que eu tinha levado para a Bahia. E tocando esse violão, eu falei, me dá aqui um pouquinho. E tocava só música evangélica. Não sabia tocar outra coisa a não ser música evangélica. E esse colega meu disse, não, nós estamos perdidos aqui, você vai cantar música de Deus?
Não dá isso aqui nesse momento não. Ou seja, nós que estamos ali vivendo aquilo ali, nós sabemos que aquilo ali é errado. Não podia cantar a música para Deus, por quê? Porque esse caminho é errado. E o Espírito Santo sempre falando comigo e me mostrando a realidade, não é essa a sua vida. Não foi assim que Deus desejou para você. Deus permite que as coisas aconteçam. Mas eu queria dizer que nos corgos, nos banhos, em outras cidades, quase todas as festas nós estávamos presentes. E eu ia com a cara e a coragem, muitas das vezes bêbado. Alguém ali poderia fazer maldade, mas Deus, quando tem alguém, a sua mão Ele estende para que não aconteça nada com os seus eleitos. E é nessa palavra que eu quero acalmar o teu coração, você que sofre com pessoas que estão perdidas. Em dizer que Deus, Ele tem os seus eleitos. Deus escolheu pessoas e os amou de uma forma especial a ponto de enviar o seu filho para morrer por elas. E não acontece uma maldade com eles porque Deus estende a mão. Não aconteceu uma maldade comigo porque Deus estendeu a mão. E ali estava eu incomodado pelo Espírito Santo. E toda vez que eu ia dormir, chapado, deitava na cama ali, deitava, rolava para um lado, rolava para o outro. Mas por que eu não consigo dormir? Chapado, do jeito que eu estou, é só cair e dormir. Eu fiz uma promessa com Deus lá em Águas Lindas de que eu iria orar todas as noites antes de dormir. E acreditem, se não quiser acreditar, não precisa. Mas mesmo chegando chapado, enquanto eu não orasse, eu não dormia. Aí você me pergunta, mas como? Você perdido não tinha coragem de orar a Deus? Eu orava todas as noites pedindo misericórdia a Deus. O corpo desejava o mundo, mas o espírito já tinha dono. Algo dentro de mim já impulsionava para aquele que foi o centro da minha vida e que sempre será. Eu chegava chapado. Todas as noites eu tinha que orar para dormir. Às vezes eu dormia nas escolas, nos prédios. No meio da rua, nos cantos. Passava os carros e estava eu e uma galera dormindo. De tão bêbados nós estávamos. Ali deitado eu orava ao Senhor. E pedia a Deus misericórdia. Enquanto eu não falava um amém, eu não conseguia dormir. Mas quando eu falava um amém, eu só lembrava de abrir os olhos no outro dia. Por quê? Por que acontece isso comigo? E Deus foi trabalhando em meu coração. Eu parei de beber muito. E estava bebendo ainda. Estava usando droga ainda. Estava fumando ainda. Mas foi mais pouco. E Deus começava a trabalhar em meu coração. E eu começava a sentir mais forte. Mas estava aprisionado ainda aos prazeres da carne. A mulherada, a festa, a bebidas, ao álcool. Foi quando Deus enviou a minha esposa, Jade, para ir morar na casa da avó dela. A avó dela morava do lado da minha avó. Olha como é que Deus é. No dia que ela chegou lá na rodoviária de Central, eu e meu tio Filu, nós fomos lá buscar ela e pegar as malas dela. E ela perguntando a meu tio, quem é ele? Quem é ele? Seu primo, ela. Ah, não conheço não. Sabe quando você olha para aquela pessoa e diz, aquela dali nem adianta, você não tem chance. Era linda demais essa mulher. Quando eu vi a mulher mais linda do mundo. Mas do estilo dela, eu não me agradei. Naquela época, o tênis All-Star, roupa preta, roqueira. Eita, ela vai me bater, mas não tem nada não. Então ela chegou. E ali, ela ia para um canto, ia para o outro, e eu ficava observando. Nós descemos lá para o povoado nosso, para São Joeiro, onde nós morávamos. Ela foi para a casa da avó dela, eu fui para minha casa. E nós tínhamos contato. A minha prima Thaís, né, minha maninha do meu coração, amo muito sua família, Deus abençoe. Nós conversávamos muito, sempre ali na varanda da casa de tia Marinha. Nós gostávamos muito de conversar, eu mais ela. E agora a Jade participava conosco. E eu comecei a sentir algo em meu coração, porém não falei nada, porque pra mim eu não tinha jeito com ela. Mulher linda, deu feio pra caramba, né? E tinha um estilo diferente do meu. Eu gosto do rap,
E eu todo largado, né? Como se diz. E eu preso no mundo do álcool, das drogas. E ela toda patricinha, tal, essas coisas. Eu criei uma barreira. Mas o que que acontece? Minha prima vai conversar comigo, Thaís, e vai dizer, olha, ela tá afim de você. Ela quer conversar com você. E a partir desse dia que nós conversamos, nós passamos a ter um relacionamento fechado. Só eu e ela e Thaís sabia. Às escondidas, ninguém poderia saber. O que que acontece? Nós começamos a ter um relacionamento. E agora eu entendo que eu tenho que mudar o meu jeito para agradar a avó dela, para agradar os familiares dela. Eu teria que mudar o meu jeito, eu teria que parar com as minhas bebidas, com as drogas. Eu tinha que deixar de ser o meia-noite para ser o meio-dia. E foi isso a decisão que eu tomei. Eu falei com ela. Eu falei, vou conversar com sua avó, vou falar que nós estamos namorando e que eu vou mudar. Ela, você não tem coragem? E eu fui lá conversar com a avó dela. Conversei com a avó dela, contei tudo para ela, que nós tínhamos um relacionamento e que eu estava disposto a largar tudo. Deixar de viver aquela vida que eu vivia antes para agora me dedicar a ela. Eu ia voltar a estudar. Eu ia voltar para a igreja. Olha só, ela, quando chegou, ela falou que queria beber, que queria, né? Ela estava quase perdida. E se eu fosse nessa ideia, iríamos nós dois estar perdidos. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, o Espírito Santo do Senhor foi transformando a minha vida. Através dela, aquela barreira que eu criei foi quebrada. E lá, quando ela falou, quem é esse? Quando eu olhei para ela e não vi nada, Deus lá de cima já tinha visto e Deus nos uniu. Foi Deus que fez essa união. E o que Deus une, o homem não separa. Quando é verdadeiro, é de Deus. Agora vem a minha luta para mudar. Eu passei 1 mês, passei 2 meses sem usar nada. Estava indo para a igreja é longe, mas ia de bicicleta e a pé. Minha prima Flávia também ia conosco, agora ia eu e ela. E a Jade de vez em quando ia. Eu me matriculei na escola, em Central, comecei a estudar. E era uma outra pessoa. Mas minha avó temia ainda. Por quê? Porque ainda vinham os traços do mundo dentro de mim. De vez em quando eu caía, bebia. Às vezes aí escondida. Às vezes acontecia uma coisa, a gente imaturo, vai em funa. Né? Às vezes eu bebia tanto, por uma briga que acontecia eu com Jade. E eu ia para a bebida, o meu refúgio era a bebida. Talvez a bebida me confortasse, me consolasse, mas estragava mais ainda a minha vida. E as escondidas. Às vezes em aberto. Mas teve uma vez que eu bebi tanto, que a avó dela, e eu sei como é que é o coração de vó, de mãe, e eu faria a mesma coisa hoje pelos meus filhos. Proibiu a gente de namorar. Porque ninguém quer alguém que é viciado, alguém que não tem nada para oferecer, alguém que não tem um futuro pela frente. Ninguém quer que o seu filho se relacione com uma pessoa dessa. Foi aí que a avó dela falou para ela se afastar de mim. Aí que eu sei que eu bebi mais, que eu usei droga, que eu fumei, que eu passei a noite em claro na bebida. No outro dia de novo, e chorava. E chorava mais ainda e dizia, Deus, por que isso? Eu estou buscando ao Senhor. Eu estou indo para a igreja, eu mudei, eu estou estudando, por que isso acontece? Só foi uma queda, Senhor. E no dia seguinte eu passei o dia todo bebendo e cheguei em casa ruim. Mas eu tinha que orar. E eu orei. E logo após que eu orei, eu pensei comigo, eu estava tão ruim de bebida, eu estava tão bêbado, que eu ainda me lembro do que eu pensei naquele dia. Amanhã, quando eu acordar, eu vou voltar para aquela vida. Vou largar a escola, vou largar a igreja, vou largar a Jade. Não quero mais nem saber de família. Eu vou sumir no mundo. Vou chutar o balde. Vou jogar tudo pro ar.
Não vou dar mais trabalho para minha avó. Já tem as dificuldades dela. Eu vou sumir no mundo. E assim eu dormi com aquele pensamento, meus queridos. Acordei pela manhã com esses pensamentos. E eu, a partir de hoje, eu vou mudar para pior. Se eu era bonzinho, eu vou ser mal. Eu não quero ser mais a mesma pessoa, porque não adianta. Tudo que eu faço, nada dá certo. Eu tentei, eu busquei. Irmãos, e quanto mais você aponta o dedo para as pessoas que estão perdidas neste mundo, mais elas se sentem um nada. Tá certo que tem hora que você tem que ser dura. Tem hora que você tem que dar uma palavra para pessoas que estão nessa vida. Mas sempre estende a mão. Dá força para essas pessoas. Eu não tive essa força, eu só tive dedos apontados. E quando eu acordei pela manhã com esse pensamento de sumir no mundo, jogar tudo pro alto, beber, me matar. Eu estava ali numa situação que eu estava disposto, eu era medroso, mas eu estava disposto a ir fazer maldade comigo mesmo. Tirar minha vida, jogar tudo pro alto. E eu acordei pela manhã dessa forma. E lágrimas desceram no meu rosto. Eu enxuguei as lágrimas, botei um pé no chão. Quando eu coloquei o outro, acredite se quiser, você tem fé? Quando eu coloquei o outro pé, que me levantei, uma força me jogou para trás na cama. E eu fiquei em lágrimas. Porque uma música tocou na minha mente e desceu para o meu coração. E essa música dizia: se tentaram matar os teus sonhos, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vai morrer. Essa música tocou todinha no meu coração. É como eu estivesse ouvindo o Espírito Santo falar ao meu ouvido. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus significa os planos de Deus. Jamais vai morrer. Eu estava em lágrimas, eu peguei uma camisa preta que eu tinha, peguei uma tinta de tecido branca e comecei a fazer. Se tentaram matar os seus sonhos, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vai morrer. E comecei a ir para a escola com essa camisa. E comecei a dizer para mim mesmo, não desista. E as pessoas diziam, olha, tá perdido, vai voltar para a bebida, vai voltar para as drogas, já era, não tem mais jeito. E eu estava ali decidido, uma alegria dentro de mim que só o Espírito Santo aí para fazer. Você sentir, porque minhas palavras não vai mudar nada. Mas eu tive uma alegria, eu estava lá estudando, eu não podia chegar perto da Jade, fomos proibidos de namorar. Pelo que eu fiz, eu fui errado. Mas eu estava disposto a mudar o cenário. Eu estava disposto a lutar por ela. A lutar por mim. Voltei para a igreja. Aqueles desejos de morte, aqueles desejos de sumir, de chutar o balde, jogar tudo pro alto, eu já não tinha mais. E assim eu fiquei. E nós começamos a namorar escondido novamente. Até o ponto de nós declarar que nós estávamos namorando. E os dias foram passando, meus irmãos. Minha avó hoje já não está mais conosco. Deus a levou. Minha avó Hilda. Eu chamava ela vozinha. Todos nós chamávamos de vozinha. E quando eu chegava lá na casa de vozinha para estudar, eu sempre passava lá. E às vezes quando ela estava em casa, a Bíblia estava aberta ali no sofá. Estava ali ela cantando, estava ali ela ou lendo a Bíblia ou cantando, e ela dizia assim para mim, Eldinho, senta aí. Deixa eu falar para você, um dia eu vou ver você pregando o Evangelho, um dia eu vou ver você mudado. Porque não foi esse caminho que Deus escolheu para você. Essa não é a sua vida, Eldinho. E eu falava assim, vó, continua orando por mim. E isso, irmão, não é porque eu estava buscando a Deus que eu estava voltando para a igreja. Foi antes. Acontecia antes, quando eu estava perdido. Sempre que eu ia lá na feira, sempre que eu ia para casa da minha avó, ela estava lá com a Bíblia. Ela estava lá tendo seu momento devocional. Ela sempre buscava Deus. O tempo todo ela estava no meio da casa. Glória a Deus.
é um exemplo para a minha vida. E ela dizia, eu vou ver você ainda nos caminhos do Senhor. Eu vou ver você ainda mudado, enquanto muitos apontavam o dedo. Eu não sei se minha família acreditava na minha mudança, eu não sei como é que estava o coração deles, mas minha avó, ela não apontava o dedo. Ela não vinha com algo ali que trazia tristeza para o meu coração, me colocar mais para baixo. Ela dizia assim para mim que um dia iria ver eu mudado, transformado. E lá estava eu tentando. Voltei para a escola, voltei a estudar e assim vai. Chegou um tempo em que eu engravidei a Jade. E a avó dela ficou sabendo. E agora, já quase no final do ano, quase acabando as aulas, a avó dela, eu não julgo, né? Muitas pessoas me perguntaram depois como é que é a minha relação com a avó dela. Eu a amo. Eu amo toda a família dela. É a minha família também. E eu creio que todas as pessoas no lugar dela poderiam ter uma reação assim como ela fez ou diferente, não sei. Pois ela, quando a pessoa vê, a Jade tinha 15 anos na época. E quando recebe uma notícia dessa, uma atitude tem que ser tomada. E o que ela fez? Ela comprou passagens para levar de volta a Jade para São Paulo. Da mesma forma que Jade veio para ficar com ela iria devolver para a mãe dela. E eu tentei ir lá conversar, tentei dizer para ela, não, eu vou assumir o meu filho ou minha filha. Nós não sabíamos se era menino ou menina. Mas eu estava disposto a lutar pela Jade, pela aquela criança que estava ali no ventre dela. E nós era muito jovens, a Jade muito mais jovem ainda. A avó dela ligou para a mãe dela conversou comigo e falou assim, o que você fez, rapaz? É só uma criança, minha menina. Só tem 15 anos, sei a dor dela. E não há justificativa, eu não vou me justificar dizendo que ela foi errada. Ela fez certo. É mãe, mãe é mãe. Mas eu disse para ela no telefone, eu vou cuidar. Eu vou assumir. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas eu sou disposto a lutar por ela. E a mãe dela disse, não interfere não. Deixe minha filha vir, eu quero ela aqui em São Paulo. Aí eu falei com ela, e eu vou buscar. E a mãe dela foi e disse, então vem, mas deixa minha filha vir. Irmãos, passaram mil coisas na minha cabeça. Quantas vezes nós pensamos em fugir, ou mais ela. Porque estava chegando próximo a partida dela. Estava chegando o dia dela ir para São Paulo, da onde ela veio. E cada vez mais eu ficava apreensivo. E cada vez eu não sabia o que fazer. Eu não tinha toda essa fé que eu tenho hoje. Eu não sabia buscar Deus como eu busco hoje. Então eu ia do meu jeito, aquele jeito largado. Ó Senhor, o Senhor está ligado que eu quero mudar. O Senhor está ligado que eu quero mudar. O Senhor está ligado que eu quero assumir. Não deixa ela ir. Não deixa ela partir. Mas chegou o dia em que ela tinha que ir. Meus queridos, a noite toda eu fiquei acordado ouvindo música gospel. Chorando a noite toda, não dormi. Com medo dela sair e eu não ver. Com medo dela partir e eu estar dormindo. Então o que eu fiz? Eu não dormi a noite. E pela manhã eu fui para a casa dela do lado. E o vô dela, levamos nós lá para a central, a cidade, lá para a rodoviária. E nós estamos ali conversando e a avó dela já estava preparando para levar ela para São Paulo. E eu falando com ela, eu vou buscar. Pode ter certeza. Eu não sei como. Mas da forma que Deus está fazendo na minha vida, Ele vai direcionar. Eu vou atrás de você. Aonde quer que seja, eu vou te buscar. E nós chorávamos. Minha tia Neide estava comigo ali lado a lado. Não apartou de mim em nenhum momento. Minha avó ficou lá aos prantos. Sem saber o que ia ser. E quando foi para nós despedir, aquele abraço que eu dei nela. Ai, irmãos. Eu chorava.
Eu chorei tanto aquele dia que eu acho que acabou até as lágrimas dos meus olhos. Não tinha mais nada para chorar depois. Eu chorei tanto aquele momento, nós abraçamos tão forte que o ônibus queria ir, a avó dela chamando. E eu falando ao ouvido dela, eu vou te buscar, eu vou te buscar. Ela foi, eu dei um tchau. Eu voltei com minha tia Neide para casa de vozinha. E chorava, tentei dormir um pouco, não consegui. Eu falei com minha tia, ó, vou embora a pé. E peguei descendo, é muito longe até o povoado onde eu moro. E comecei a andar, passou um carro, me deu carona e eu fui. E agora? O que as pessoas diziam? Se lá, quando ela estava aqui e quando acontecia essas coisas, ele metia a cara na cachaça, agora que eu sei. Mas não, algo em meu coração dizia, você vai ter que ser forte. E naquele dia que Deus me jogou para trás na cama e que disse, não desista, não pare de crer, os meus sonhos jamais vão morrer na sua vida. É uma palavra que existe comigo até hoje, eu não desisto de ninguém. Eu não desisti de mim mesmo. Eu vou até o final. E eu ia para a igreja, mas minha avó parou no orelhão. Naquela época, não sei se alguns lugares ainda tem o orelhão. Mas minha avó ligou para minha mãe, para o meu pai, e em pranto disse, eu não sei o que vai ser. Não sei como é que tá ele, se ele se perder de novo. Como é que vai fazer? E eu do lado dela, não, vó, não vou mais não. E minha avó falava, eu não, vó, eu tô aqui. E eu chorava do lado da minha avó. E minha avó falava com minha mãe, com meu pai, e eu falava, não vai acontecer isso não. E eu permaneci firme. Houve momentos em que houve os deslizes, eu estava no meio das pessoas, de festa, e bebia ali um pouco, mas nada que tirasse ali o desejo do meu coração de mudança. Eu consegui concluir, eu passei de ano na escola. Olha só, o menino que tinha muitos anos sem estudar, passou na escola. Colando, não faça isso não, viu? Colei muito. Hoje eu não faço mais isso. Jamais irei fazer isso, não aprovo isso. Mas foi o que eu fiz. Colando, passei. Brincando, passei. Mas eu tive o desejo de estudar e consegui. Terminei o segundo ano. Falta o terceiro ainda, estou lutando para terminar. Mas eu queria dizer para vocês o quanto Deus foi bondoso na minha vida. Deus levantou pessoas na minha família. Levantou tios. Levantou vozinha. Levantou minha avó Lindaura. Levantou meus pais lá em Águas Lindas. Não sei mais quantas pessoas que ajudaram, conseguiram dinheiro. E disse, ó, vá atrás. Você quer ir? Vai atrás. E eu peguei minha mochila, coloquei minhas roupas e saí da Bahia e fui para Brasília. Meus pais estavam lá, porque meu pai estava fazendo o IBEL aqui em Minas Gerais. Já tinha um ano que ele estava fazendo o IBEL, 2007. E eu cheguei lá em 2007, lá em Brasília. E me encontrei com meus pais, meus familiares, fiquei lá por uns dias. E dia 1º de janeiro de 2008... eu vim aqui para Patrocínio, Minas Gerais, aqui perto do IBEL, onde meu pai estudava. E aqui meu coração estava alegre, apreensivo ainda. Mas meu pai conseguiu um dinheiro também para me ir buscar e para me voltar com ela. E aí eu imaginava chegar o grande dia de me encontrar com ela. Os meus olhos estavam nela, os meus pensamentos eram ela e a criança. Ela me falava, a barriga está crescendo, já está grandinha, está formando, e eu imaginando. Os meus olhos estavam enchendo d'água ao imaginar que eu poderia abraçar ela novamente, que eu poderia estar com ela novamente, que ela me ajudou em todo o tempo da minha vida ali, durante um ano, a mudar. Minha irmã, ela me vendo na situação que eu estava, Vanderlé, meu pai, foi fazer um trabalho no São João, e iria ficar por lá um mês, e eu mais Vanderlé sozinho em casa. Ela me disse, você não pode ficar nesse estado. Vamos à igreja. Eu falei, não tenho cabeça para ir na igreja. Vamos à igreja. E nós viemos aqui para a igreja do Serra Negra. Igreja presbiteriana. E quando eu entrei na porta, quando eu passei aquela porta da igreja presbiteriana aqui no Serra Negra e sentei no último banco, Jesus saiu do meu lado, levantou e disse assim, abre o seu coração, porque agora eu vou entrar nele. Os seus olhos não vai ser jade.
Os seus olhos não vai ser seu pai, sua mãe. Os seus olhos não vai ser sua avó, sua avózinha. Os seus olhos não vai ser o bebê. Mas os seus olhos agora vão ser elevados. Aquele que tem um plano para a sua vida. E o plano está de pé. E o plano vai continuar. E ele vai te levantar para ser bênção na obra dele. Cristo disse, abre o coração. Irmãos, eu senti algo diferente naquele dia. Ninguém falou nada. Eu simplesmente passei aquela porta e sentei. E senti algo acontecer comigo. É como se fosse dessa forma. Como Cristo tivesse saído do meu lado, viesse à frente e adentrasse o meu coração. Eu senti arrupiado. Eu senti algo tremendo. Eu saí daquele dia da igreja. Os irmãos me receberam tão bem. Eu nunca tinha sentido algo em minha vida. Eu voltei para casa restaurada. Eu perguntava para minha irmã que dia vai ter culto de novo. Eu estava animado agora para buscar a Jade. Mas meus olhos agora não era ela, era ele. E chegou o grande dia de eu ir lá em São Paulo buscar ela. E eu fui buscar ela. Conversei com a mãe dela, com o padrasto dela. E eu disse para eles, eu não tenho nada para oferecer, eu não consegui arrumar emprego, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas eu tenho algo para dizer para vocês, eu a amo, e eu vou lutar por ela até o fim. E ela me disse, a mãe dela me disse, é isso que eu queria ouvir, cuide bem da minha filha. E nós viemos de São Paulo para cá, para Minas Gerais, com a cara e a coragem, nós chegou a juntar 2 camas de casal para dar uma. Foi muito difícil no começo, a adaptação. Nós brigávamos muito, eu mais Jade, mas meus olhos estão lá. Ela veio, nasceu minha princesa, Ellen. Hoje, com 14 anos, uma moçona. Depois tivemos mais um filho, Júnior, Helder Júnior. 12 anos de idade. E em meio à pandemia, em meio a um caos de um vírus, Deus nos dá, depois de 10 anos, mais um presente, o Tiaguinho. E veio para somar na nossa vida. E eu queria dizer para você que enquanto os seus olhos estiverem em alguém, enquanto os seus olhos estiverem na bebida, no álcool, nas drogas, enquanto os teus olhos estiverem em coisas terrenas, em alguém que disse A ou B, porque eu vi muita gente dizendo, não vai conseguir, não vai dar certo, você vai cair de novo, não tem jeito, já era, você é assim. Eu bebia demais, eu fumava demais, eu era um zero à esquerda, mas Deus disse lá na glória que eu sou um servo dele, e é isso que eu seria. E quem dita as regras é o soberano. Hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor. Faz 14 anos que nós estamos aqui em Patrocínio, Minas Gerais. Meu pai terminou o IBEL e foi para o campo missionário. Está trabalhando na obra do Senhor. Andou aqui pelas regiões de Minas Gerais e agora voltou para Águas Lindas e está lá no campo. Meu pai é um grande exemplo. Minha mãe é um exemplo para mim. Minha avózinha que já está com Deus. Minha avó, meus familiares, eu amo demais todos eles. Os amigos que me deram força, eu amo com todo o meu coração, mas quero dizer que meus olhos estão lá. Meus olhos sempre são elevados para o céu. Tudo que acontece na terra, meus olhos estão fitos no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu quero dizer que essa vitória que eu venci as drogas, que eu parei de usar droga, que eu parei de beber, quando eu cheguei aqui em Patrocínio, há 14 anos atrás, eu estou limpo, eu estou puro, eu não usei nada. Mas eu não fiquei quieto, eu não fiquei calado. Eu cheguei com o meu jeitão. E para muitos eu era um malandro. Para muitos, quando eu cheguei, eu estava na vida louca. Quando eu chegava num lugar que eu ia falar de Jesus, as pessoas se surpreendiam, pensavam que eu era um malandro aqui do local onde eu moro, pensava que eu era isso e aquilo, eles mesmos me contam isso. Mas quando eu chegava com o folheto da palavra de Deus e pregava para ele, indo para o trabalho eu pregava. Eu não queria ser um crente como eu era antes, porque eu quero te dizer assim como Jó. Até os meus 17 anos na igreja, nascido e criado na igreja presbiteriana, eu conhecia somente de ouvir.
A partir do momento que eu cheguei em Patrocínio, há 14 anos atrás, eu o conheço como Ele é. Hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu sei quem é o nosso Deus. Ele me limpou, Ele me purificou, Ele me chamou para a honra e para a glória do nome dEle. Exaltado seja Ele. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, esse testemunho, não perca a esperança, nunca desista. Por mais que as situações pareça que não vai dar certo, por mais que já aconteceram fatalidades nessa terra, muitos não conseguiram, muitos pararam pelo caminho, muitos estão perdidos ainda. Não importa, o que importa é que os planos de Deus na nossa vida vão se cumprir. Eu hoje agradeço a Ele, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu louvo a Ele, eu não quero ficar parado. Eu falo de Jesus nas minhas redes sociais, eu falo de Jesus onde eu trabalho, eu falo de Jesus aonde eu ando, eu vivo Jesus, o 100% Jesus, é o tempo todo Jesus. Tem gente que fala pra mim, você vai endoidar. Não, eu aprendi uma coisa: eleva os olhos pra cima. A minha vozinha lá com a Bíblia aberta, um dia eu vou ver, um dia eu vou ser mudado. Eu voltei na Bahia e estava eu naquela igrejinha onde eu fui criado. E agora eu estava lá na frente pregando a palavra e minha avó estava lá sentada a me ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Libere palavras de esperança na vida de uma pessoa que está perdida. Faça com que aquela pessoa enxergue a realidade. Mostra para ela a realidade. O caminho que você está andando é um caminho de morte. Mas eu quero lhe dizer que há um caminho que vai chegar à vida. Eu quero dizer que há esperança para você. Eu quero dizer que eu estou contigo. Eu vou orar por você. Eu vou estender a mão. Eu vou andar contigo. Ah, eu caí, já era. Não tem mais jeito. Não me importa. Eu continuo tentando. Eu continuo orando. Nunca desista. Ame a sua família a ponto de que todos já desistiram, largaram, deixaram a pessoa sozinha. Você é o único que vai dizer: eu não vou desistir dos meus, porque habita no seu coração um espírito que é o mesmo que pode agir naquele coração duro. Paulo era um perseguidor de Cristo, um homem que era temido na sua época, um homem que onde passava prendia os cristãos, matava, fazia coisas absurdas, todo mundo tinha medo dele, mas Jesus o derrubou. E Jesus o disse hoje: a partir de hoje, você agora, de perseguidor, você vai ser perseguido por amor ao meu nome. Hoje, de lá das trevas, de lá do mundão, de lá das drogas, do vício do álcool, hoje limpo e purificado para a honra e glória do Senhor, vai ir de encontro a esses que estão perdidos nessa terra. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Esse é o meu testemunho. Hoje eu tenho 37 anos. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu tenho uma casa própria. Eu comprei essa casa juntamente com minha esposa. E já tem muito tempo que nós moramos nela. E nós fomos agraciados por um presente. O nosso carro, onde nós podemos fazer a obra de Deus, nós podemos ir a muitos lugares, nós podemos ser bênção na vida dos irmãos, de outras pessoas. E foi um presente do meu sogro e da minha sogra, que nos deram para ser bênção em nossa vida. E o meu desejo é que Deus repouse suas mãos sobre a vida do meu sogro e da minha sogra, para a honra e glória do Senhor, e cubra de bênção. E que Ele faça grandes feitos na vida deles, porque são bênçãos em nossas vidas. São pessoas maravilhosas. Eu os amo, toda a família da Jade, a mãe, o padrasto. Eu os amo de coração. Os seus irmãos, o Léo, a Ju. Também amo os meus sobrinhos. E eu quero dizer aqui para vocês que hoje Deus reina no meu coração. 14 anos limpo, puro, para a honra e glória do Senhor. Aquele que estava perdido, aquele que dormia na rua, aquele que não tinha mais jeito, aquele que era taxado como um Zé Ninguém, um zero à esquerda, que nunca ia ter nada, que nunca seria alguém na vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, servo do Deus vivo e pregador da palavra. Não tenho um título terreno, posso ter um dia, presbítero, diácono, pastor, já fui diácono, né, pastor, não sei, Deus sabe, o que Deus mandar fazer eu faço, mas não preciso de título. Eu faço porque eu amo a Ele. E não é para me engrandecer, é para dizer: o que Ele fez na minha vida é pouco que eu faço. Eu vou correr mais, eu vou fazer mais, eu vou buscar mais, para a honra e para a glória do nome dEle.
Que Deus abençoe a sua vida e acredite, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel. Deus pode mudar a sua vida. Eu sou um exemplo do que Deus faz pelo ser humano. Só Ele salva.